Olá, eu sou a Hélida da Ishi Ar Condicionado Automotivo Treinamentos e estamos aqui para mais um ISHIcast. Olá, eu sou o Ishi. No ISHIcast nós vamos tentar trazer para vocês um pouco de informações relevantes aí para o sistema de ar-condicionado automotivo e seus aplicadores. Hoje nós temos convidados. Vamos lá. Olá, meu nome é Romeu, sou do time de assistência técnica da MALI e estou há um pouco mais de 10 anos desse mercado de equipamentos aí. Ótimo. Fala, gente, tudo bem? Meu nome é Kaique, sou especialista da área de equipamentos e diagnóstico automotivo, né? Faço parte do time da MALI também, junto com o Romeu. Tô nessa área há um tempinho, vamos colocar assim. Então vamos explorar isso, então. Vamos lá. Muito bem. Ok, Romeu, da onde que começou o teu interesse a trabalhar com equipamentos? Na verdade, meu interesse nessa área automotiva veio através de um amigo que eu conheci na época de faculdade, que ele já trabalhava numa empresa automotiva de equipamento, e de conversa apareceu uma oportunidade e eu acabei vindo para esse mundo, né? Antes eu trabalhava numa empresa de componente elétrico, né? Eu sou formado em engenheiro mecatrônica. Então eu migrei de uma área de elétrica para automotiva e estamos aí desde então. Perfeito. E você também surgiu assim com um colega da faculdade? Não. Na verdade eu sou técnico em eletrônica, né? Eu comecei fazendo técnica em eletrônica e... Bom, enfim, né? A história com o carro começa um pouco antes, né? Com minha família, enfim. Meu avô teve uma transportadora, então desde pequeno eu acabo sendo um pouco mais envolvido com carros ali, né? Tentei fugir, né? Fui para a parte eletrônica da coisa. Aí, bom, depois fui fazer faculdade, enfim, né? Só que nesse meio tempo eu fui chamado para uma empresa para eu consertar placas, né? Para fazer parte de soldas ali, placas de circuitos eletrônicos e que, de certa forma, me levaram para esse mundo, porque essas placas eram de scanners, né? Então eu comecei consertando placa de scanner automotivo. E aí nessa primeira empresa eu voltei a ter mais contato com carros, né? E aí eu falei, bom, já que eu tô nesse mundo aqui, por que não juntar o útil ao agradável, né? A gente estava vendo que os carros estavam vindo cada vez mais tecnologia ali e tal, então eu migrei para engenharia mecânica, né? Então hoje técnico eletrônico, engenheiro mecânico, né? E aí de lá para cá, isso foi em 2012, de 2012 para cá, continuei nesse mundo aí, me especializando cada dia mais. Continuamos aprendendo, né? É isso aí. Continua aprendendo Todo dia uma coisa Acredito nova. que a tecnologia avançou demais, principalmente depois da pandemia. E eu concordo Claro. em relação a isso. Parece assim que, eu não sei se o mundo vai acabar e tudo que eu inventei eu vou ter que botar a funcionar. Sim. Alguma coisa nesse sentido. Sim. Ok. E aí, Romeu, quando tu começou a trabalhar, já foi direto na MALI mesmo? Não. Foi uma outra empresa da parte de equipamento também. Eu fiquei lá por mais de 6 anos, por aí. E sempre na parte de manutenção de equipamento, na área de assistência técnica. Vamos detalhar mais esse equipamento. Me parece que você trabalha, ou tem muito conhecimento na parte de recicladoras de ar-condicionado automotivo, é isso? Não só recicladora também, mas a parte de alinhador, balanceamento, desmontadora de pneu. Equipamentos em geral. Isso, em geral. Só que hoje, como a MALI, o grande foco tá nessa parte de recicladora, né? Hoje é um dos nossos carros-chefes. Eu acabo me envolvendo mais nessa parte de recicladora, né? Então eu venho buscando mais conhecimento. Ok, você faz entrega técnica, o pós-venda, tira dúvidas, coisas desse tipo. Isso aí. O cliente compra uma máquina, chega na oficina dele, desde o primeiro passo até a primeira utilização no veículo, eu acompanho ele com o equipamento. Passo para eles as manutenções que tem que ser feito na máquina, o passo a passo de introdução do equipamento, tudo detalhado para ele ter o melhor uso da máquina, né? Sempre pensando como se fosse eu que tivesse comprado alguma máquina e me colocando no lugar dele para ajudar ele na utilização do equipamento. E o pós também, né? Eu acho que você acaba ajudando muito no pós ali, né? No dia a dia do reparador, do mecânico ali, que ele acaba ligando bastante pra gente, né? Principalmente pra você também.
Para falar um pouco sobre as dúvidas, as dores que eles têm ali na oficina, né? Como que ele pode usar a máquina ali, a ferramenta, para otimizar o serviço dele, eu acho que entra um pouco também nessa parte hoje do que o Romeu está fazendo. Exato, igual a Elida falou, né? Hoje tudo parece que evoluiu depois da pandemia, então sempre tem uma coisa para melhorar, sempre tem uma coisa para fazer e sempre tem um upgrade a mais para a gente estar utilizando o equipamento da melhor forma possível para poupar tempo e dinheiro na oficina, né? Claro. Sim, Muito eu bem. noto assim que as pessoas que trabalham com ar-condicionado automotivo, eles querem clientes, querem carros, mas eles estão dando manutenção nos equipamentos. Você falou que faz uma entrega técnica, que passa essas orientações. O pessoal tem trocado o óleo de uma bomba de vácuo, por exemplo? Ah. Ó, sim, e não ao mesmo tempo. Eu sou bem chato nas entregas técnicas, então eu costumo falar, até o Kaique já mencionou, pô, você fala, por isso que não dá mais problema nas bombas de vácuo. Você fala 3, 4 vezes pro cara que tem que trocar o óleo da bomba de vácuo, é porque é um dos principais problemas, né? Que o pessoal não faz a troca do óleo, né? Então a gente acaba batendo forte nisso daí. Tanto é que no começo a gente tinha muita reclamação de bomba de vácuo e muita substituição justamente por falta de não trocar o óleo, né? Hoje a queda é muito baixa, é mais um defeito da peça mesmo do que uma falha de manutenção. Mas existe ainda alguns clientes que me mandam uma foto dos visores da bomba de vácuo que Qual que é a recomendação que você faz de a cada carga, tantos ciclos, tem no próprio equipamento, tem a sugestão para fazer a substituição? eu mando um informativo técnico com ele, e se o cliente é dedicado somente ao ar-condicionado, que é a maioria dos casos, eu sempre recomendo de 15 dias, no máximo, fazer a troca desse óleo. Tá, mas aí o Romeu pensou assim, ó, aqui no sul, por exemplo, temos muita sazonalidade. O nosso verão é muito extremo. mais Sim. extremo. Então, o uso do equipamento é muito maior do que no inverno. Então, isso não alteraria? Por exemplo, no verão, tu vai atender muito mais veículos, seria talvez em 15 dias. E quando é no inverno que tu não atende tanto? Existe critério do número de reciclagem? Ó, eu costumo falar com o pessoal, né? Como a bomba de vácuo é um conjunto mecânico com lubrificação e tem como finalidade puxar a umidade, às vezes a gente pega um carro com muita umidade que às vezes no primeiro ciclo já vai ter danificado o óleo que está na bomba de vácuo. Ótima observação. Talvez até uma analogia com óleo de motor de carro, né? Que geralmente a especificação técnica diz 1 ano ou 10 mil quilômetros, né? Então, acho que independente um pouco, né, dessa parte de, pô, eu tô fazendo 30 carros ou tô fazendo 15 carros, uma periodicidade é de extrema importância, né? E talvez não só de máquinas, né? Claro que o assunto aqui agora é de uma bomba de vácuo que está instalada em um equipamento de reciclar ar-condicionado, mas eu acho que isso daí serve para qualquer outra, né? Vamos supor que nós temos alguns clientes que utilizam bomba de vácuo, né? Um vacômetro ali e tudo mais. Então, também é importante ele ter em mente que não é só a recicladora que ele tem que ter um cuidado ali especial, né? Ele tem que ter cuidado com as ferramentas no geral ali, né? Claro. Então, acho que esse também serve como um conselho aí. Para se você tem uma bomba de vácuo, né, seja ela numa recicladora ou não, que faça com periodicidade ali essa substituição do óleo, né? Eu acho que é importante. É isso aí. A durabilidade do equipamento também vai Com certeza. se dar conta Com em relação certeza. a Porque isso. no fim do dia é isso que vai te trazer lucro, né? E escuta, e o fluido refrigerante? Há muitos anos atrás, tinham fluidos refrigerantes que davam muito problema com os elastômeros dos equipamentos. Eles vinham contaminados com cloro. Isso. Ainda acontece isso ou já conseguimos eliminar bastante esse problema? Não, eu nunca cheguei a pegar defeitos assim. O que acontece muitas das vezes é a gente pega um veículo, vai fazer uma recuperação no carro que tem contaminação de limalha do compressor e às vezes fica entupido alguma limalhinha no bloco da válvula ali. Então o gás, em vez de fazer uma certa passagem do sistema, ele faz outra passagem indevida, né? E quando a gente identifica isso, a gente pede para o cliente só remover a válvula ali, passar um ar comprimido, fazer uma limpeza e o sistema volta a fazer a operação normal. Quer dizer que dá para o próprio usuário fazer esse tipo de manutenção. Sim, sim. Sim, é até recomendado, É. tá? A gente recomenda dentro desse informativo técnico que a gente manda para o cliente com vídeos ali e tudo mais. A intenção é que
ele dependa menos da gente, que ele por conta própria consiga fazer ali os reparos que são reparos simples, né? Igual a gente está comentando aqui, substituição do óleo da bomba de vácuo, troca de um filtro secador que a máquina solicita para você trocar. Então, como são trocas simples, nós não vemos motivo de eu parar a operação do dono ali da máquina, né, que muitas vezes ele tem 10, 15 carros ali esperando na oficina. A gente não vê motivo dele parar a operação dele simplesmente por conta de uma troca de um filtro secador, né, ou então uma substituição de óleo de bomba de vácuo. Não tem muito sentido pra gente. Muito bem. Um detalhe, a troca do filtro secador da recicladora MAHLE, ela precisa de algum código, alguma senha? Sim, precisa, mas aí geralmente o que o cliente faz, né? Ele faz a substituição do filtro e aí ele entra em contato com o Romeu ou então entra em contato comigo e a gente manda para ele esse código, ele insere o código e faz o reset ali do contador, né? E lembrando, né, por mais que ela apareça o código lá pra gente substituir, ela não para, ela só vai avisando a gente, mas a gente consegue operar o equipamento tranquilo. Isso, mas lembrando, tá? Ela não para, isso é uma verdade, porém não é recomendado que ele trabalhe por um longo período de tempo saturado. com aquele filtro saturado, né? Uma vez que aquele filtro tem a função, né, de reter aquela umidade que está vindo do carro, se a gente não tem mais aquele filtro, né, toda aquela umidade vai acabar indo para dentro da máquina. Né? Perfeito. Então a gente acaba tendo o acúmulo de outros gases, né, gases não condensáveis ali, toda aquela umidade passa para dentro do sistema, então isso causa problemas, né, a médio e longo prazo. E esse filtro é vendido por vocês mesmos ou tem algum outro filtro que a pessoa pode substituir? Como funciona essa parte? Hoje, nós vendemos esse filtro, né? Os grandes distribuidores da MAHLE, ele tem esse filtro. Num passado, os clientes conseguiam encontrar esse filtro na internet, porém, por algum motivo, né, o fabricante ele parou de trazer para o Brasil, então hoje está sendo acaba sendo mais fácil eles encontrarem conosco, ou então com algum outro distribuidor, né? Mas quando você pega a máquina, né, no filtro lá ele tem etiqueta com identificação, quem que é o fabricante, o código ali, né, para você procurar ali, ver se você consegue fazer essa substituição ou não. E você falou sobre fluidos não condensáveis, Sim. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Eu acho que é um dos nossos grandes problemas, né? De novo, né? Durante a entrega técnica, a gente ressalta bastante essa parte, né, dos gases não condensáveis, né? Para você fazer uma purga correta desses gases. De novo, né? A periodicidade, né, da coisa, com períodos, né? Períodos frequentes. Geralmente a gente recomenda uma vez por semana, ou então, uma vez ao dia antes de começar o trabalho ali, cara, são 5 segundos do seu dia que podem fazer a sua máquina durar, ao invés de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? São processos simples que a máquina pede, né, de purga. Algumas são purgas manuais, outras têm uma purga automática, já ia te perguntar, né? como é que funciona isso. Ok, perfeito. Hoje o modelo que é mais vendido, né, que tem em grande quantidade no mercado, ela tem uma purga manual, porém a máquina ela te informa, assim que você liga a máquina ela te informa, olha... O acesso é fácil? Sim, ao lado da máquina você tem uma válvula de alívio ali, né, onde você puxa essa válvula de alívio por 5 segundos, 10 segundos ali, e aí ela tira a pressão ali, todos aqueles gases não condensáveis, né, ela vai acabar saindo. E é um fato curioso como ela faz isso, né, porque tem muitos clientes que acabam perguntando pra gente, mas... beleza, quem me garante que o que eu tô tirando quando eu tô puxando aquela válvula de alívio, né, é o ar, né, são gases não condensáveis ali, e não é o próprio fluido refrigerante. Porque ele vai para cima, né? Exato. Não são né? condensáveis, já tá dizendo o nome, né? É isso aí. Exatamente. Ok. E é engraçado, porque na botija, ela é igual uma botija de R134 que nós vemos hoje, né? Então, no meio dela a gente tem um pescador, né, um cano que vai até o final, então ali dentro a gente tem líquido, né? Tudo que nós recolhemos do veículo, que não é condensável, né? Ele não se transforma em líquido, então ele causa uma pressão excessiva ali dentro daquela botija, né? E ali, quando a gente faz a purga do sistema, a gente tem uma válvula de alívio na ponta, né? No topo dessa botija. Então, quando a gente puxa essa purga, né, essa válvula de alívio, nós estamos tirando esse acúmulo de gás que está no topo, né? A gente não tira o líquido que está ali dentro, né? Então eu acho que é
essas explicações, né, a gente acaba passando bastante para os clientes, que é para eles entenderem que, ó, não tem problema. Inclusive, é necessário você fazer isso, né? Caso contrário, você vai ver que a sua máquina fica lenta, que a sua máquina não consegue injetar, não consegue recuperar como deveria, né? Então, causam problemas. Isso dá também problemas de pressão elevada no sistema de ar-condicionado automotivo. O resultado fica ruim. Exatamente. Né? E o profissional deveria saber fazer isso. Sim. Né? O técnico deveria saber comparar, usar uma escala pressão-temperatura. Com certeza. Isso é vamos dizer assim, quase que uma obrigação, um requisito do técnico saber isso. E não o vendedor da máquina, né, mostrar isso. Qualquer técnico deveria saber disso. Faz parte da profissão. Eu comento que quando você vai comprar um carro, não vem com a carteira de motorista. E a pessoa, né, não te ensinam a dirigir. Você compra o veículo, é obrigação tua estar habilitado para estar dirigindo. Então, eu comento a mesma coisa em relação aos equipamentos. Embora vocês façam essas entregas técnicas, né, a pessoa depois não tem nem que estar reclamando, porque é ela que tem que estudar, ela que tem que ter a obrigação de saber fazer uso, né? E pelo que tu está comentando também, Ishi, existem manômetros que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas eu faço essa purga até quando? Se você souber fazer as leituras de manômetro e saber direitinho qual é a temperatura que funciona o fluido refrigerante, você vai saber até quando você vai fazer essa purga. Claro que nos casos das automáticas, elas já têm esse controle? Sim, ela tem um transdutor que pela pressão ali, né, pressão, temperatura, tem os sensores de temperatura ali também, então ela faz esse cruzamento e ela vai saber o quanto que ela tem de expurgar aqueles gases não condensáveis, né, de dentro da máquina ali. Legal, tô gostando, Kaique, tu tem um conhecimento bastante grande em relação a isso. Eu ouvi falar que você... Têm. Sim, mas eu ouvi falar que você indo lá na Brainbee. Conta essa história para nós. Ah, sim. Quem é a Brainbee? Ah, só nós dois essa é uma ali. boa Ó. pergunta. Ok, então agora nós vamos fazer invertido. Quem é a Brainbee e quem que é a Mali, né? É engraçado, né, porque muitas pessoas conhecem a Mali, isso é indiscutível, né? Mas poucas pessoas, mesmo nós estamos no mercado há 7 anos aqui no Brasil, 8 anos. Com por aí. recicladora, tu diz? Equipamento. Com os equipamentos, no geral. Com as recicladoras também, né? Elas Sim. começaram junto. Mas poucas pessoas conhecem que nós temos esses equipamentos e tudo mais, né? E é engraçado porque, na verdade, como funcionou, né? Da onde que veio essa ideia da Mali, fabricante de componentes de motor ali, extremamente conhecido, know-how, que depois comprou a Baer, né? Que faz a parte da parte térmica ali. Como que a gente chegou, né, nesses equipamentos? É uma história bem legal. Em 2017, a Mali ela entrou em contato com uma empresa italiana que chama Brainbee, né? A Brainbee ela é uma empresa que ela foi fundada em 2001 pelo senhor Carlos Roth, né? Esse senhor, né, Carlos Roth aí, ele trabalhava até os anos 90 ali, mais ou menos, ele trabalhava em uma empresa que fabricava analisadores de gases, né? Então ele já tinha muito conhecimento ali do setor automotivo, né? Então juntou todas essas tecnologias, ele viu que os carros estavam avançando bastante, então ele decidiu montar uma empresa junto com outros engenheiros de software também do mesmo ramo, né? E formaram a Brainbee. Os dois principais nomes, né, são o Carlos Roth e o Enrico Traforini, se eu não me engano. Em que cidade é? Em Parma, né? Na região de Emília Romana, ou Romanha. Ok, os italianos dominando realmente. Né, exato. Eles montaram a empresa num local que eles chamam de Vale do Motor, né? Então, ao lado ali, eles tinham grandes nomes, né? Grandes montadoras, fabricantes de veículos super de luxo ali, esportivos e tudo mais. E a ideia da empresa era justamente essa, né? Então, eles começaram com a parte de analisador de gases, depois lançaram a parte dos scanners automotivos, né? Só que eles perceberam que um ponto ali que poucos estavam dando atenção na época, né, que foi justamente as recicladoras, né? Tanto que hoje um dos principais core business, né, da Brainbee hoje são as recicladoras, né? Começou lá, a primeira recicladora foi feita em 2002, que são as Clima, né? Clima 6000, Clima 8000, 9000 ali, que existe até hoje no mercado. A gente encontra alguns clientes que têm essas recicladoras, né?
Depois foi evoluindo, né? Eles começaram a tomar gosto pela coisa ali da recicladora e começaram a evoluir a parte das recicladoras, A né? gente podia ter feito as recicladoras no Brasil, né? A tua primeira foi em 2000, 2001, ó. Tá. Eu só, olha só. Mas a Mali também tem uma empresa nos Estados Unidos, né? Ela Tem. comprou a RTI, Isso, perfeito. mas ela atende basicamente o mercado norte-americano, né? Norte-americano. O mercado aqui do Brasil, sul-americano, predomina as montadoras europeias. Uhum. Então, claro, a recicladora segue a mesma tendência de Sim. veículos europeus. Sim. Antes da fusão Brembi-Mali, a Mali já tinha, muito bem colocado, a empresa de recicladoras nos Estados Unidos, né? Eles têm desenvolvimento e fabricação própria nos Estados Unidos com a aquisição Qual da que é o RTI. nome? RTI. Não era a primeira que nós recebemos, aquela do Ibama, não era esse nome? Do PNUD, sim. Exatamente, Você viu? A recebeu minha aquela memória da tá televisão? boa, viu? Televisãozinha? Nós recebemos há muitos anos atrás, na época ainda era R12, né? Nós recebemos uma. Não, então, na realidade, a Mali já está conosco há mais tempo e a gente não sabia. Não era Mali na época, mas sim. Pois é, meu, aí, ó. Mas eram duas empresas diferentes, né, distintas. A aquisição da Brembi, ela começou a acontecer em 2017, né? A Mali adquire ali 30% das ações da Brembi. E aí em 2018 ela adquire a parte majoritária, né? E aí começa a abrir sedes espalhadas pelo globo ali, né? Usando o nome Mali ali, fazendo parte da fusão e tudo mais. Em 2019, eles me mandaram mensagem perguntando se eu queria tocar esse projeto, começar a tocar esse projeto aqui, né? Na verdade, eu já tinha trabalhado com a Brembi em 2013, numa Joint Venture que eles estiveram aqui, né? Então Daqui a foi pouco quando... todo mundo vai perguntar que idade que você tem, porque, né? Já eu só... tá vindo mais para trás, olha eu aí, só rodei de pneu murcho só, tenho 30, tenho 31 agora, fazer Não, eu 32. sei que você é jovem, mas é que você tá puxando um retrocesso, assim, de número de anos bem considerável para tua idade, inclusive. Eu acho que eu nunca saí dessa área, então a gente acaba vivendo um pouquinho, né? Exato. E acumulando conhecimentos. E aí desde 2019 estamos aí tocando, e a Mali em si, né, e a Brembi juntos tocando o projeto do Service Solution, né, como é chamada a divisão dentro do negócio da Mali ali, né, o Service Solution tocando América do Sul ali desde 2019. É uma responsabilidade tanto. Perfeito. Vocês dois são uma dupla que, como é que se assim, complementa muito um ao outro, né? Então, agradecemos imensamente a presença de vocês, né? Obrigado a Mali por nos cedê-los, né? Por esses dias, né? Para a gente poder fazer essa matéria bem interessante. Perfeito. Ok. Tá, e quem que é a Mali em si? Conta um pouquinho de uma forma mais abrangente. A Mali, ela é uma empresa alemã, né? Com sede em Stuttgart. Ela nasce com a ambição de dois irmãos, né? Ernest Mali, com a intenção de fazer pistões leves, né? Então, eles vieram para cá, para o Brasil. Aqui nós tínhamos a Metal Leve, né? Que é muito conhecida aí no Brasil, enfim, né? Já era muito conhecida. Eles eram concorrentes quando vieram para cá, então a Mali veio para o Brasil com toda a tecnologia, mas mesmo assim uma empresa totalmente brasileira, né, que era a Metal Leve, ainda assim tinha mais relevância de mercado, né? Então a Mali sai do Brasil por um tempo, quando retorna eles adquirem a Metal Leve, né? Tanto que hoje faz parte da Mali Metal Leve, né? E ela começa a expandir, né, os seus negócios. Então, obviamente, de novo, né, a Mali é extremamente conhecida na parte de motores ali, né, componentes de motor. Hoje, 9 a cada 10 veículos do mundo saem pelo menos com um componente da Mali, não? Então o portfólio é bem grande ali, dá pra gente fazer um episódio só falando disso daí, né? Mas não é o foco, vamos voltar aqui. Mas aí depois ela começa a aumentar o portfólio aos poucos, né? Então ela começa a fazer a fabricação de filtros, né? Num geral, filtro de óleo, filtro de ar,
filtro de combustível. Depois, com o tempo, ela adquire a BER, como eu comentei com vocês, para Ou a parte seja, térmica. me parece que a MAHLE olhou, lógico, para o futuro e viu que há uma tendência de mercado da parte de climatização, a parte térmica, Perfeito. não deixar de existir, ou pelo contrário, ela vai crescer cada vez mais. Sim. É uma estratégia da empresa, por isso que ela migrou tanto para componentes e equipamentos Sim. da parte térmica, é isso? Sim, a ideia é que ela não seja só uma fornecedora de peças, mas que ela também seja uma fornecedora de serviços, né? Tanto que muitos dos nossos equipamentos estão atrelados a peças que a gente vende, né? Nós temos no nosso portfólio os compressores, né, de ar-condicionado. Então, se nós temos os compressores, por que não talvez vender uma máquina recicladora de ar-condicionado que possa te ajudar nesse serviço? Né? Se nós vendemos a parte de componente de motor, por que não ter um scanner automotivo, né, que possa auxiliar ali e tudo mais, né? Eu tenho comentado que o scanner está sendo fundamental para quem trabalha com ar-condicionado também, não só a linha de motores, né? Sim, sim. Inclusive, para essa nova gama de veículos, né, que está vindo aí, os elétricos, eletrificados, né? Querendo ou não, o ar-condicionado é o coração do carro, né? Porque se você não tem um gerenciamento térmico eficiente da bateria, você vai ter problemas, né? Então, o ar-condicionado ele passa a ser cada vez mais o coração do carro. Ou pulmão. Assim. Ou pulmão, perfeito. Ou pulmão. Mas é parte fundamental, só tende a crescer esse mercado. Exato. Sim. Então, os colegas que estão nos acompanhando aqui, claro que já sabem disso, mas precisam cada vez mais se especializar nessa área e buscar equipamentos para atender esse mercado. Sim. Vão começar a chegar carros na oficina que, se não tiver equipamento e conhecimento, não vai ser negócio. E o legal, esses dias eu fui fazer uma palestra também, eu sempre pergunto para o pessoal que está fazendo o curso lá, quem tem mais de um scanner? Pouca gente levantou a mão. Quem tem mais de 2 scanners? Mais da metade levantou a mão. E quem tem 3? Aí e a galera tá identificando isso na oficina e já tá também já aderindo ao equipamento, né? Porque é um facilitador, né? É um ponto interessante, né? Falar que você usou, acho que o termo perfeito, né? É um facilitador. Porque eu percebo que nós temos muito contato, né? Com a ponta da lança ali, com a oficina, e a gente percebe muitas pessoas que às vezes têm receio, né? De investir no equipamento. Óbvio que ele é um equipamento que nós sabemos que o valor agregado dele é alto, né? Mas que tem receio. É mais ou menos, eu vou usar um termo, uma comparação que não é real, né? Do pessoal que tem medo da inteligência artificial roubar o emprego ali das pessoas, né? Nós já ouvimos bastante, eu já ouvi bastante, Romeu tenho certeza que também já, de muitas pessoas que acabam não querendo comprar uma recicladora ou então não querem investir num novo equipamento por medo de, se eu comprar essa recicladora, então se eu falar pro meu patrão comprar essa recicladora aqui, ele vai tirar o meu emprego. Não. É a mesma coisa, e é o que nós sempre falamos, né? A recicladora, ela é uma chave de fenda. Se eu te der esta chave de fenda e você não souber como apertar o parafuso ou qual parafuso apertar, não vai te servir de nada. Bem né? isso. Muito bom. Tanto é que eu tenho uma história até legal sobre isso. Tem um cliente em São Paulo que ele me chamou durante um mês inteiro para dar uma olhada na recicladora. Então, a cada semana dava um pulinho lá. Aí eu falei assim, ô Kaique, vamos lá comigo, ver essa máquina aí, o que tá acontecendo. Aí o Kaique foi lá, verificou a máquina, não, Romeu, tá ok. Aí o chefe dele ia passando e falou assim, viu, tem 2 aí, eu falei pra você que a máquina não funciona, quem sabe de tudo sou eu. Aí eu fui com aquilo pra casa, né, passou um tempo, eu falei assim, tá, eu já sei o que aconteceu. Na outra semana, como ele me chamava sempre, eu fui lá de novo. Só que eu falei assim, dessa vez chama todo mundo da oficina aí, que eu vou passar o treinamento para todo mundo junto. Aí eu expliquei pro pessoal da oficina, pessoal, a máquina é um facilitador. A gente precisa de alguém para vir aqui programar. Ela não vai pegar o trabalho de ninguém. Aí ele virou pro chefe dele e falou assim, viu, eu falei que a máquina é boa. Ele tava com medo de perder o Então isso emprego acontece bastante, né? pra máquina. A gente vê muito disso Obviamente que não dá para generalizar, que não são todos, né? Muitos hoje entendem que é necessário esse investimento, né? Para
a vida financeira, né, das oficinas ali. É um investimento que é um retorno rápido e rentoso, né? Mas em alguns pontos a gente identifica bastante isso, né? E da pessoa achar que a máquina vai roubar o emprego dela, né? Em relação à precificação, o que você tem para nos comentar? Olha, é muito variado precificação, você diz, com retorno, né? Como que é o retorno de um equipamento desse. Hoje em dia existe um preço padrão, vamos colocar assim, por algumas regiões, né? De acordo com algumas regiões. Sudeste, Sul, Centro-Oeste ali, enfim, né? Existem algumas precificações já... E há quem queime mercado também. E há quem queime mercado, perfeito, né? Há quem... Bom, enfim. Existem mercados para todos os gostos e bolsos, né? Exato. E há quem saiba ganhar dinheiro, né? Com esse tipo de mercado e com as recicladoras em si, né? Hoje, o retorno de investimento de uma recicladora, né? A gente calcula que você fazendo um veículo ao dia, você consegue bancar um equipamento desse, né? Em 6 meses. Então vamos... Somente um por dia. Sim. Lembrando, né, Kaique, quando a gente fez esse cálculo, o preço do gás estava R$500. Exatamente. Hoje a gente não acha mais gás por R$500. Exatamente. Então, assim, isso colocando uma recarga simples, né? Que quando eu fiz os cálculos ali, era uma precificação de R$200 a carga ali, né? De novo, tem regiões do Brasil que vão cobrar mais, outras menos, né? Outras muito menos, que aí a gente vê talvez que a nem gente vai trabalhem com fazer. recicladora, porque daí a recicladora é cara. Mas já houve casos assim, pensando na parte ecologicamente correta, a gente recebe alunos, às vezes, que estão há anos no mercado e que, às vezes, até tem o equipamento e não usa. Ou, por exemplo, a pessoa que não tem o equipamento, já teve caso de eu dizer assim, tá, mas quantos veículos tu trabalha, né? Só trabalha com ar? Sim. Quantos veículos por dia? 8, 10. Eu disse, não, então peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma recicladora contigo. Quando chegar o veículo, tu vai poder recolher. Se tiver com carga plena, você coloca de volta, porque já ganhou tempo sabendo que não é vazamento, vai procurar outro problema no veículo, né? Agora, se não estiver com carga plena, você recolhe e você não precisa pagar nada pela recicladora, mas eu vou ficar com todo o fluido que você recolheu. Aí a pessoa fica, né, meio que olhando, digamos que seja R$200 que foi a tua fonte de referência ali, né? Porque assim, 10 carros, para ficar mais fácil da gente calcular, né? Cada veículo que chega, se você solta a carga, tem 2 notinhas de R$100 voando ali, 10 dá 2.000 no dia. Será que se paga? Né? Porque eu penso assim, muitas vezes, se a pessoa não vai para o lado ecológico, a hora do bolso acaba pesando, né? Sim. Vocês até chegaram a comentar em um outro episódio, né? Que você fez um checklist ali de quanto que você economizou de gás em 5 anos, se eu não me engano. Sim. Que era meia tonelada. Exato. Né? Pensa no quanto que você economizou financeiramente falando, né? Então eu acho que essa é a primeira premissa quando a gente encontra alguém que tem aversão, vamos colocar entre aspas, né, de ter um equipamento como esse, né? Eu acho que quando começa a pesar no bolso, né, é quando a gente realmente começa a entender a necessidade de um investimento como esse, né? Hoje a gente fala de aproximadamente 60% de economia você utilizando uma recicladora como essa. Ou mais, né? É isso aí. Ou mais, né? Porque você economiza tempo, conforme eu te comentei, quando vem um veículo na tua oficina, você não sabe se está com carga plena ou não, né? E no caso de estar com carga plena, imagina o tempo que a pessoa ficaria procurando um vazamento que não existe. Sim. Né? Então, você tendo esse equipamento, você já ganhou um tempo considerável. Fora o diagnóstico, você pode injetar fluido no sistema, fazer funcionar, ver se o compressor está funcionando bem. Às vezes com um pequeno vazamento, mas mesmo assim vale a pena injetar um pouco de fluido e fazer todo o sistema funcionar, ventoinha, Sim, né? Com certeza. Porque senão você fica procurando um vazamento, acha ele, soluciona e finalmente quando vai colocar fluido refrigerante, mas o compressor não está bom. exato.
Com a recicladora dá para ver isso antes? Sim, muito bem colocado. Eu ia falar também, às vezes é um caso de um compressor travado, a gente não precisa abrir a válvula de jogar esse gás fora para fazer a substituição do compressor. A E gente hoje, consegue fazer a recuperação. hoje a gente nota que poucas pessoas entendem que o equipamento recicladora de ar-condicionado, ele é um equipamento de diagnóstico também, né? Nós vemos muitos clientes que, nós estamos falando aqui do retorno financeiro, né, que ela te traz de economia e tal, mas ela também serve para você como uma ferramenta de diagnóstico, né? Como é muito utilizado, né, os manômetros para você identificar se você tem um excesso de carga, se você tem uma falta de carga, se você tem um problema num compressor, num selo, o que quer que seja ali que você consegue fazer o diagnóstico, utilizando os manômetros, o equipamento também te traz esse tipo de diagnóstico. Mas entra naquela seara, né, de vocês comentaram, o cara tem que saber dirigir o carro, né? Ele tem que ter carta para isso. Então... Não vamos muito longe. Telefones celulares. Nós temos tanta tecnologia no celular, da qual a gente não tem a menor ideia para que serve, né? Só que se a gente trabalha, se a profissão é, né, de refrigerista, então o mínimo que pode acontecer é a pessoa saber fazer uso do equipamento, né? Porque no celular, se a gente for considerar, meu Deus, a quantidade de coisas que tem aqui, fica até às vezes difícil da pessoa saber fazer tudo, né? Um detalhe, e muita gente também tem o receio ou imagina que a máquina é frágil. Uhum. Balança, aquele mito que ficou no mercado. Puxa, meu piso da minha oficina é regular e se eu movimentar a máquina vou descalibrar. Como é que tá isso hoje, Romeu? Cara, a balança da malha ela é bem robusta no mercado, né? Você estava até conversando de alguns casos já, né? Então, eu acho que... Ela tem trava? Não. Não precisa trava? A modelo mais vendida nossa, não. Alguns outros modelos têm, a 320, a 380, sim. Nós temos 3 modelos, né? Isso. 2 deles com trava e uma delas sem trava. Mas, assim, essa que não tem trava também, igual a gente tá conversando, é bem robusta, então pode movimentar na oficina, é óbvio que com certo cuidado, mas igual a gente tava conversando, né? Teve um caso de um cliente que derrubou a máquina da parte do segundo andar da oficina dele e nada. Assim, não era tão alto, assim, porque ele fazia parte do estacionamento da oficina. Mas uns 3,5 metros de altura tinha. Um pouquinho menos. Já teve caso também do cliente passar o elevador e bater com a máquina. Já tivemos alguns casos curiosos já, né? Mas é importante esse ponto de falar da balança, né? Lembrando, tá? Que isso daí não é garantia, hein? Isso aí é mau uso. Por favor, não derrubem os carros de vocês nas recicladoras. A gente não recomenda. Não é recomendado. E em relação a essa parte de balança, muitos alunos, muitos profissionais trabalham com unidades móveis. Os equipamentos de vocês, eles podem ser usados em unidades móveis? Sim. Nós temos alguns exemplos, né? Alguns clientes que utilizam para fazer teste em campo, né? Muitos em usinas ali e tudo mais. E por que você, obviamente que é igual uma geladeira, né? Vou comparar com uma geladeira. A única coisa é que você não pode transportar ela totalmente na vertical, né? Por conta da balança ali, né? Que tem todas essas questões. A gente não está falando que a balança, por favor, não entendo. A gente não está falando que a balança é indestrutível. Ela só tem a dificuldade de descalibrar muito por conta do aspecto construtivo dela, né? Então, como ela foi colocada na máquina, na parte interna da máquina, te dá uma liberdade maior de movimentação, né? Mas você não vai colocar ela deitada. Ou seja, na horizontal, né? Você falou na vertical. Então... Perdão. Acabei. Ok. E, por exemplo, assim, como é um equipamento relativamente pesado, né? Existem possibilidades das pessoas terem mangueiras mais longas, porque imagina, tu tem que descarregar esse equipamento, chegar no final do dia, coloca de novo, e às vezes você está no campo, num local totalmente sujo. Como funciona isso? Sim, nós temos, né, alguns opcionais de extensão de mangueira. Então, hoje a gente tem equipamentos com até 7,5 metros de mangueira, né? E muitos são realmente utilizados para usinas, né? Se você
pega alguns tratores, algumas colheitadeiras, né? O ponto de recarga ele acaba sendo mais alto, né? Muitos acabam utilizando plataformas, né, para colocar a máquina mais para cima ali. Mas muitos encostam com o carro ali do lado, né? Tem um gerador no veículo, ligam a máquina, fazem a conexão, né? Alguns utilizam, nós temos o pessoal de Curitiba que utiliza o equipamento para alguns aviões, né? Aviação. Então também precisa ter uma mangueira maior. Então, para essa Precisa solução, fazer alguma adaptação, Romeu, em relação ao comprimento da mangueira? A gente coloca o adaptador ali e informa o equipamento que a gente colocou uma quantidade, aumentou a quantidade do extensor de mangueiras. A gente coloca que a gente colocou mais, um comprimento maior na mangueira. Sim, para saber que tudo que saiu da balança Isso. acaba saindo como peso, né? Então ele já tem que considerar que vai ter que ter aquele peso a mais. Tem que disponível. compensar. Lembrando que a nossa mangueira, tá? Que já tem a metragem certa, o comprimento ideal já, que a gente vai informar o equipamento. Qualquer outra conexão que a gente coloca, mais ou menos, pode ter alguma alteração aí na hora da injeção e recuperação. Perfeito. Uma outra dúvida. Há alguns anos atrás, estava dando muito problema com as flechas, assim. O pessoal costumava usar muito extensões. Tem acontecido algum problema em relação a isso? Que às vezes uma extensão mais simples, não tem o que é necessário? Tem alguma informação em relação a isso? extensão você diz para alimentação do equipamento. Isso, porque às vezes a oficina é comprida e brasileiro adora colocar uma extensão, né? E aí, como funciona isso? Tem problemas? Tem recomendações? Se ela for bem feita, Eu acho que o grande problema tá nesta frase, né? Se ela for bem feita, né? Porque aí a gente começa a ter muita dissipação, dependendo como é feita essa extensão, né? A gente começa a ter dissipação de calor, a gente começa a ter perda de corrente ali. criar então- resistência, né? Mau Exatamente. contato. Exatamente. Então, para esses casos, você pode sim gerar um problema na sua recicladora. Tá? E eu não digo só recicladora malha, eu digo numa recicladora num geral. No geral, sim, né? sim. Você pode ter sérios problemas com isso, né? Riscos de segurança da máquina realmente pegar E fogo. qual que é o comprimento do fio que vocês têm para considerar que não precisem estar usando uma extensão? Existem opções ou todas elas vêm num padrão? Hoje, todas elas eu acho que vêm com um padrão, É. né? Nós estamos mudando, né? Vai vir com algumas mudanças agora. Já gostei de... Adoro mudanças aí. Por ó. falar em mudanças e novas tecnologias de equipamentos, o que vocês têm para nos dizer? Tem algumas coisinhas vindo aí, né? Não sei se vocês podem Alguma falar. coisa que vocês possam estar falando aí? Nós estamos trazendo bastante coisa para os eletrificados e para os elétricos, né? Parte de equipamento diagnóstico, falando especificamente de climatização, né? As recicladoras estão preparadas, né, para o fluido refrigerante dos veículos elétricos e eletrificados também, tá? Mas nós percebemos que para nossa região algumas coisas tinham que ser mudadas, né? Então, Diz tropicalizar em relação ao Brasil? sim. Adorei. Não só a base de dados, né? Hoje a base de dados já é tropicalizada, né? Hoje a gente tem uma cobertura de aproximadamente 96, 97% da frota, tá? É um número Isso concreto. considera tratores, só veículo linha leve? Linha leve e utilitários, tá? Ok. Porque vocês têm que lembrar, então, que nós temos um país que é uma safra, Sim. né? Então, seria interessante vocês conseguirem pensar com mais carinho na linha agrícola. Nós temos, sim, algumas aplicações para linha agrícola na máquina. Inclusive, está tendo uma feira, né, de agrícola que a Mali está participando ali e tudo mais. Pessoal, estamos em abril de 2026, é a AgriShow que está em andamento. Exatamente, é a primeira vez que a Mali está participando com um stand na AgriShow, né? Então sim, nós estamos pensando muito nessa parte do agrícola, né? A gente entende que é um mercado extremamente vasto, que a gente pode explorar muito bem essa parte de climatização, que é cada vez mais necessária,
né? Temos sim algumas aplicações, mas esse número, ele tá na minha cabeça, né, de base de dados linha leve e utilitário, porque somos nós que fazemos, né? Então somos nós que colocamos na máquina isso. E as atualizações desse banco de dados, existe como o colega que já tem o equipamento ter essa atualização? Como é que funciona? Tem. Aí varia conforme o modelo da máquina. Então a 310, que é o nosso modelo mais consumível, é via pendrive. Então a gente manda o arquivo para o cliente e ele faz a atualização da base de dados. Já a 320 e a 380, como ela é conectada na rede, a gente consegue fazer a atualização de forma online no equipamento. Sem custo. Já ia chegar lá. Muito bom. E lembrando também, né, igual o Kaique falou da nossa base de dados, né, assim, a gente é multimarcas, então se às vezes o cliente tem uma marca específica ou trabalha com uma linha específica de veículos, ele consegue fazer um banco personalizado no equipamento de até 100 veículos, então ele consegue personalizar o próprio banco. Ele tem 100 memórias que ele pode utilizar ali. E ele pode apagar e editar a hora que ele quiser também, não fica salvo e acabou o slot ali para salvar. Porque vamos supor que é um cliente que ele tem uma determinada frota de veículos, aí, por exemplo, Localiza, né? Essas empresas de aluguel de veículos, né? Eles têm lá a frota deles, então se eles quiserem alterar a base de dados e criar uma frota deles por nome do veículo, por placa e por aí vai, ele consegue criar a própria base de dados, né? E justamente por isso que não tem sentido da gente cobrar algo que o cliente mesmo poderia fazer, né? Nós explicamos para o cliente como que ele faz e fabrica a própria base de dados e quando sai uma atualização, né? Geralmente a atualização ela sai a cada 6 meses em média, né? Tá para sair uma atualização agora, né? Se eu não me engano, no mês de maio de 2026 aí tá saindo com mais ou menos mais uns 300 veículos novos, né? E aí os clientes que têm a máquina, independente se tá na garantia, comprou hoje, comprou 6 anos atrás, todos eles têm direito a essa base de dados. Perfeito. Muito interessante. E eu fiquei curiosa que a gente estava conversando na hora do almoço sobre Kigali. Me conta o que tu anda fazendo em relação a essas movimentações de consciências ecológicas. A Mali está participando disso, Sim. ela está se inteirando do assunto, como é que é? Sim, é bem legal, é uma honra, né, pra gente poder fazer parte desse movimento, né. A Mali foi uma das convidadas junto com outras empresas do setor, né, a dar o parecer técnico, né, o que ela entende, o protocolo de Kigali ali, né, para comentar um pouco sobre o futuro da utilização dos fluidos refrigerantes ali, né, o seu descarte correto, como que você descarta isso, como que o controle de quem compra, né, então a ideia é que nós possamos fornecer mais treinamentos, né, mais conscientização para os utilitários, para quem está utilizando aquele fluido ali, né, conseguir instruí-los de como que você faz o uso correto, como que você descarta esse fluido de uma maneira correta, né? Vocês também fizeram um episódio muito bacana com o pessoal que veio falar um pouco sobre essa parte. Sobre o fluido refrigerante. Exatamente. Então, a ideia é justamente essa, né? Conscientizar, porque muito se fala sobre o uso industrial, né? Mas o uso automotivo também é muito forte, né? E o pessoal entendeu isso e está batendo mais forte, cada vez mais forte nessa tecla, né? De capacitar as pessoas, trazer consciência, incentivá-los a ter um equipamento, por exemplo, que não desperdice, entre aspas, né? Que não expurgue esse fluido refrigerante que tem um índice de aquecimento global, né, o GWP ali é extremamente alto, né, por mais que a gente esteja fazendo a troca do R134A para o 1234YF, né, que o índice ele cai bastante, mas conscientizar as pessoas um pouco sobre esse uso. O GWP cai, mas o custo triplica. Realmente aumenta, né? Exato. Então a gente está mais ou menos nesse pé hoje, né? Entender quem são os usuários, como que eles estão fazendo, como que essas indústrias podem ajudar o usuário final, né? Como que, de certa forma, a gente pode instruir esse pessoal, como que, de certa forma, a gente instrui eles
sobre um uso consciente desses fluidos refrigerantes, né? E já tem alguma atividade pronta em relação a isso, ou vocês estão estudando de que forma vocês vão conseguir fazer essa conscientização? Ainda está num estudo de como que eles vão juntar essas fabricantes e esses fornecedores, né? Muito se fala do próprio Senai, né? De utilizar essas empresas, essas escolas, né? Claro. Para conscientizar os alunos ali, os refrigeristas, né? De novo, não só na parte automotiva, mas também na parte industrial. Mas ainda não há nada concreto, tá? A última plenária que teve foi justamente no Senai Ipiranga de São Paulo, onde foi comentado muito disso, né? Mas ainda não foi batido martelo, né? Pelo menos até o momento não indicaram nada pra gente. Muito bem. Então, o pessoal que está nos assistindo, seja o reparador ou até o cliente final que nos escuta, o circuito está se fechando, né? O círculo está se fechando. Então, se você é um dono de um veículo e vai levar o veículo para fazer um reparo, procure uma oficina que está de acordo com o que está acontecendo no momento, com os novos procedimentos, com equipamentos, com produtos de boa qualidade. Sim. Porque isso pode acarretar danos ao próprio veículo se isso não for feito de maneira correta, né? Exato, e que se atualize também, né? É um aprendizado constante. Eu acho que assim como foi a nossa substituição do R12 para o R134, que muitas pessoas tiveram que se atualizar, está acontecendo a mesma coisa agora, né? Do R134A para o 1234YF. É uma nova geração de reparadores, é uma nova geração de refrigeristas e até os mais antigos que antes trabalhavam, desde o R12 eu trabalho e tal. É interessante que esse pessoal também se conscientize e busque essas atualizações de mercado, né? Esse conhecimento, né? Vamos Sim. colocar como conhecimento. E mesmo quem não trabalhe com ar-condicionado, aconteceram algumas vezes de pessoas que estão fazendo manutenção de motores, né? E que soltaram fluido refrigerante, o R1234YF, e depois doeu muito no bolso dele. Então, eu até achei interessante, porque foi uma forma mais incisiva de ele lembrar que, em vez de soltar, o correto é você recolher, né? Então, mesmo que seja o R134A não seja tão caro, mas ele é muito, muito mais nocivo do que o R1234YF é nocivo no bolso. Com certeza. E para o meio ambiente. Com certeza. Lá na Europa, eles inclusive têm vamos colocar como uma lei, né? Que quem não tem recicladora não pode trabalhar como refrigerista automotivo, né? Que você é obrigado a ter pelo menos uma recolhedora, você é obrigado a ter, para você não ter esse desperdício no meio ambiente, nessa degradação desse fluido refrigerante na atmosfera, né? Então, não sei se vai chegar isso pro Brasil, tá? Eu não acredito que o controle vai ser tão grande aqui, né? Mas há muitos anos atrás, nós tínhamos que ter como é que se assim, Cadastro técnico federal no IBAMA e um relatório trimestral de aplicação dele, do fluido refrigerante, né? Vendo o saldo, o que comprou, o que utilizou. E para comprar você tinha que dar o seu CPF, não era algo do gênero, assim, o seu CNPJ? Ele era vinculado ao cadastro. Ah, tá. Era o CTF. Para comprar você tinha que dar lá o seu CTF. E aí eles conseguiam saber a quantidade de fluido que você tinha, né, comprado. E que destino você estava dando ao fluido. Exato. Então, pelo número de anos que faz, eu não acredito que seja tão difícil eles retomarem, porque a informática está aí, né? Então, é uma forma mais rápida de ter o controle. Não te duvido muito, não. Mas mesmo para... Então, aí entra uma questão, talvez... Talvez hoje a tecnologia está muito maior, né? Uhum. Então, é muito mais fácil, talvez, de eu ir entrar num e-commerce aí da vida e eu comprar como pessoa física esse gás. Então, acho que aí a gente acaba perdendo um pouco... Isso vai ter que ser conversado, né? Mas a gente acaba perdendo um pouco o controle de quem está comprando, né? É o Kaique, pessoa física, ou é a oficina do Kaique que está comprando, né? Dentro do meu KINAI lá da minha oficina, eu posso comprar esse tipo de gás? Por exemplo, nós como Mali, por mais que nós vendemos a máquina recicladora,
nós não podemos comprar o gás, né? Então, porque não está dentro do nosso, Não do tem nosso o KNAI KNAI específico ali, pra isso. exatamente. Então, eu acredito que um CPF talvez também não pudesse, né? Exato. Então, acredito que vai ser uma questão de controle, mas não deva estar muito longe de que isso aconteça, viu? Espero que não. Espero que não. Ecologicamente falando. Ok. E tá muito bom o nosso papo, se deixar a gente vai seguir, Vamos né? seguir. Romeu, tem alguma informação que você gostaria de passar, principalmente em relação aos equipamentos, para o pessoal manter, né, os cuidados para não precisar depender tanto de você? Com certeza você não vai ficar desempregado. Não vai acontecer que nem o caso da recicladora, não vou usar, né? Não, eu preciso muito do Romeu. Hoje a gente tem bastante vídeo no YouTube do Kaique, como faz o manuseio do equipamento, as manutenções. Então tá bem fácil achar esse tipo de informação hoje, igual a gente comentou desde o começo, né? Hoje qualquer coisa que você digita lá no YouTube ou no Google, a gente tem uma resposta. Instantâneo. Exato. Então tá bem autodidata os vídeos que a gente fez. Mesmo assim, se tiver alguma dúvida, o pessoal tem nosso contato, pode chamar, a gente está à disposição. Que tiver de dúvida e informação, pode falar com nós. Perfeito. Muito bem. E o senhor, seu Kaique, o que temos para encerramento? Eu acho que primeiro queria agradecer o convite de vocês, né? É uma honra. E eu falo talvez em meu nome, no nome do Romeu, no nome da Amália, uma honra a gente poder ter sido convidado para bater esse papo com vocês. Eu acho que, complementando talvez um pouco a ideia do Romeu, nós temos alguns treinamentos também, né? Nós temos a nossa plataforma EAD de treinamentos da Mali, que é gratuita, que você pode entrar e se atualizar, né? Busquem conhecimento, por favor, busquem conhecimento todos os dias, né? O conhecimento adequado, correto, né? Exato, exatamente, mas se atualizem do mercado sempre, né? E eu acho que contem conosco, né? Eu acho que a ideia é justamente essa ideia que a gente possa se aproximar cada vez mais do nosso público, né? Trazer um pouco de informação técnica, de conhecimento. Espero que a gente tenha conseguido minimamente ali passar um pouco do que a gente conhece pro público, né? E de novo, é uma honra imensurável pra gente estar aqui. Muito obrigado. Exato. Nós agradecemos muito a presença de vocês, acho que foi esclarecedor. E para os colegas que ainda não têm uma recicladora, não têm equipamento, se forem adquirir, que eu espero que o façam, né? Procurem uma empresa que tenha know-how no assunto. Não seja simplesmente uma importadora e largue no mercado e depois o pós-venda não existe, né? Tem que sempre ter o pós-venda e, se precisar, você liga para essa empresa e eles vão ter experts para te responder na hora, e peças de reposição. Exato. Então, muita gente não se liga disso. Vamos pelo preço. Depois, quando a máquina dá problema... É o famoso barato sai caro, né? Eu comento com os alunos quando me perguntam, né? Eu já faço assim, pós-venda. Tem pós-venda? Porque se não tiver pós-venda, é um equipamento que não é tão barato, né? Então, por uma diferença, às vezes, um percentual tão pequeno, eu digo, tá, e depois tu vai conseguir peça, tu vai conseguir ter um apoio, tu vai conseguir... Então, isso é importante, por isso que a gente está trazendo vocês aqui para mostrar esse tipo de trabalho que vocês têm, né? E, pessoal, por favor, curtam, comentem, compartilhem, que agora nós estamos do outro lado e a gente a gente sabe o quanto isso é importante, até para que chegue essas informações para outras pessoas, né? Porque o YouTube vai entregando de acordo com esse envolvimento, ok? Com certeza. Então, olha, muito obrigada pelo tempo de vocês e esperamos que em breve, quem sabe, a gente tenha um novo episódio do ISHCast, né? Com a Mali. Vamos organizar sim. Obrigado, gente. Valeu, Até a próxima. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.